Você deseja se alimentar de maneira mais saudável e aí por isso escolhe com todo cuidado os alimentos que vai colocar no carrinho para levar para sua casa. Mas na verdade, você pode estar adquirindo alguns itens que não te ajudam a atingir esse objetivo. Na realidade, pode até prejudicar a sua saúde. E isso acontece porque nos rótulos dos alimentos tem alguns truques escondidos, mas eu vou te ajudar a não se enganar mais e a entender de uma vez por todas como fazer boas escolhas no supermercado. Oiê, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Tainara, sou estudante de nutrição e eu já te convido a se inscrever aqui nesse canal se você gosta de conteúdos relacionados a uma vida saudável, se você gosta de vlogs, de rotina, você vai encontrar tudo isso por aqui, de tudo um pouquinho. E o tema do vídeo de hoje é algo que eu particularmente gosto bastante. Porque, claro, tem dias que a gente quer comer algo só porque tá com muita vontade e não vai sair lendo o rótulo aí de todos os produtos do supermercado. E isso tá tudo bem também. Mas na maioria dos dias a gente tenta fazer boas escolhas, né? E com esse vídeo eu quero te ajudar a parar de ser enganado. Parar de olhar as coisas que te enganam e se atentar ao que realmente importa. Tendo consciência na hora de quando tu vai escolher um produto. Por exemplo, a primeira coisa que geralmente chama a atenção num rótulo são as imagens que eles colocam ali. Por exemplo, um suco de caixinha, né? Ele vai ter ali uma imagem de uma fruta bem grande. Isso te faz entender o quê? Te leva a pensar que aquilo ali é uma coisa super saudável, né? Porque tem uma fruta ali naquela embalagem, você vai imaginar que é só fruta. Mas aí quando você vai olhar a lista de ingredientes, aí você percebe que tem um monte de aditivos ali. São coisas que nem são tão saudáveis assim. Então, uma regra que eu uso é: quanto menor a lista de ingredientes, melhor é o produto. Quanto menos nomes complicados, melhor é. Quanto mais nomes complicados que a gente não consegue entender, pior é. E a segunda forma de enganar são com palavras sedutoras. E nesse tópico tem uma infinidade dessas palavras que as indústrias colocam nas embalagens para realmente seduzir a gente, né? Ali palavras como assado, caseiro, orgânico, feito com amor, rico em proteína. E proteína realmente é algo muito importante, né? Que isso fique bem claro. Só que muitas vezes essas palavras podem te levar a crer que aquele produto ali é só proteína, né? Ou é mais proteína do que carboidrato. Então, por isso que você precisa tomar esse cuidado. Porque às vezes você vê ali um pão, por exemplo, no rótulo do pão tá escrito rico em proteína. Aí você pensa, nossa, super saudável, né? Automaticamente já pensa que vai ter pouco carboidrato naquilo ali. Mas aí quando tu vai olhar a tabela nutricional e ver que nem tem tanta proteína assim. Ele pode ter até um pouco mais de proteína do que os outros pães, mas não é uma quantidade suficiente para que você não precise completar com uma proteína, né? Para que não tenha nenhuma outra fonte de proteína naquela refeição. Então, claro, não tem problema você comer esse pão, mas você ainda vai precisar comer uma outra fonte de proteína, né? Seja um ovo, um queijo, enfim, um franguinho. Mas o que eu quero aqui é que vocês entendam o que vocês estão comprando para não se iludir, para não ser enganado. E ainda uma terceira forma de te enganar são os produtos diet. Você sabe o que é um produto diet? O que significa isso? Então, o produto diet ele é um produto que é isento de algum componente, normalmente o açúcar, mas pode ser de qualquer outra coisa, pode ser de gordura, pode ser de sódio, né? Enfim, qualquer coisa. Mas um produto que é diet ou zero adição de açúcar, muitas vezes ele pode ter na lista de ingredientes maltodextrina, que não é considerado um açúcar, né? Porque é uma cadeia de carboidrato maior, mas é utilizado geralmente nesses produtos para adoçar. E o índice glicêmico, o pico de glicemia que vai causar em você quando você ingerir esse alimento é muito alto, então é praticamente a mesma função do açúcar. Então, por isso, não se engane. Dê uma olhadinha ali nos ingredientes e tome esse cuidado, principalmente se você for diabético. E a quarta enganação são os produtos light. Então, para ser considerado um produto light, ele deve ter uma redução de
pelo menos 25% de algum componente. Pode ser gordura, pode ser sódio, pode ser açúcar. Então, um exemplo de produto light que realmente é bom, né, na minha opinião, que vale a pena investir, são na questão dos queijos. Os queijos amarelos, por exemplo, porque a versão deles, a versão light, é reduzida em gordura. Se você pegar a versão normal e olhar ali a tabela nutricional dele, ele vai ter mais gordura do que proteína. Mas aí quando você pega essa versão light, pode ser um mussarela, pode ser um queijo prato, parmesão, ele vai ter mais proteína do que gordura. Então essa realmente é uma troca que funciona, é uma troca que vale a pena. E aí a versão light realmente é mais saudável. Mas olha só quando que não vale a pena, quando que essa versão light é uma enganação, que não é um produto tão saudável, né? Se você for ver o achocolatado, por exemplo, a versão tradicional dele tem muito mais açúcar, mas é muito açúcar mesmo, tanto que ali na lista de ingredientes, açúcar é o primeiro ingrediente que aparece ali. E aí existe a versão light do achocolatado, né? Que ela tem que ser reduzida no mínimo 25% desse açúcar. Só que mesmo na versão light, o açúcar continua sendo o primeiro ingrediente dessa lista. Então, será que o fato de você estar comprando a versão light desse alimento significa que é mais saudável? É claro que não, porque aquilo ali não tem nada além de puro açúcar, né? Então, não se engane com um produto só porque está escrito que é light no rótulo. Então agora eu vou te ajudar a entender o que você precisa fazer para não se deixar enganar. Então primeiro, você precisa olhar a lista de ingredientes e avaliar sinceramente, porque a lista de ingredientes sempre vai começar com o ingrediente que mais tem para o que menos tem naquele produto. Então não se deixe enganar por um rótulo bonito com algumas palavras que vão te fazer cócegas nos ouvidos. Você precisa avaliar realmente a qualidade do produto através dessa lista e tomar cuidado realmente com aqueles nomes difíceis que são usados para disfarçar alguns ingredientes, como por exemplo o açúcar, ele pode estar como maltodextrina, que como eu falei, ele não é considerado um açúcar, mas ele tem a mesma função do açúcar. Então às vezes pode estar ali escrito que tem xarope de glicose, xarope de milho ou açúcar invertido. Então muito cuidado com isso. E outra coisa que vai te ajudar a fazer boas escolhas é olhar a tabela nutricional. Mas não só olhar as calorias ali, sabe? Você não precisa ter medo das calorias do alimento. O que você vai dar prioridade é para entender o que é aquele produto de fato. Se ele tem muito carboidrato, se ele tem mais gordura, ou se ele tem uma boa quantidade de proteína. Por que você deve estar atento a essas informações? Sabendo disso, você vai identificar em que momento você vai consumir aquele alimento no seu dia a dia e se vai precisar complementar, por exemplo, com uma proteína. Então, por isso, fazer boas escolhas na hora das compras é essencial para que tu consiga levar uma vida mais saudável. E quando você entende como os rótulos funcionam, fica bem mais fácil de montar um carrinho de compras que realmente te ajude nesses objetivos. Então, fica de olho nessas pegadinhas, escolhe sempre com consciência. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. Tenho certeza que isso vai fazer muita diferença para você. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Beijos!